Então, eu tenho gatilhos na gagueira, tá? Mas eu vou explicar da melhor forma. Eu tenho tiques e alguns toques que começaram com cacuetes lá na infância, então, com 6 a 8 anos de idade. E meus pais falaram, putz, mas o que que tem com o Felipe? O que que é isso que está acontecendo com ele? E aí, essa descoberta, esse período, a gente passou, a gente passou por inúmeros psiquiatras e psicólogos para ver se era uma coisa, vamos dizer assim, normal entre as crianças. A hiperatividade e, e é, curiosidade sobre como eu descobri foi que meus pais assistindo o filme O Primeiro da Classe, que é um filme onde aborda a vida de um portador com Tourette, eles assistiram aquele filme e meus pais falaram, putz, eu acho que é isso que o Felipe tem. Sim, e ele não é um filme recente, né? Ele é um filme de 2008, se não me engano. E de lá para cá era muito pouco discutido. Então, eu já ouvi situações em mensagens via rede social falando que descobriu também através do filme que o que era, não que era portador, mas que sabia que tinha através desse filme. Então, para mim, é de todos, tem outros filmes também, mas esse é o mais, na minha consideração, mais importante que demonstra a vida de um portador. Muito prazer, meu nome é Felipe Ferreira, eu tenho 21 anos de idade, sou morador, nasci e criado em São Paulo e sou portador da síndrome de Tourette. Eu descobri a síndrome de Tourette com 12 anos de idade, porém tenho ela desde os 6 aos 8 anos. Foi um período aí de descoberta até a gente encaixar formas de me sentir bem. Mas o que é Tourette? Bom, Tourette são tiques involuntários, tanto motores quanto vocais. E é isso que causa uma incapacidade enorme de inúmeras coisas que o portador pode fazer. E o convívio social é o mais difícil diante de tudo entre os tiques. Bom, como alguns já sabem, eu sou influenciador do assunto, eu sou criador de conteúdo sobre síndrome de Tourette, abordo o conteúdo nas redes sociais. Comecei propriamente para que eu conseguisse me ajudar a lidar com a situação e entender que um problema é uma característica minha. Com o passar do tempo, foi ganhando visibilidade nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube também onde eu falo sobre isso. A Tourette foi ajudando outros pais e mães, outros portadores, para que nós conseguíssemos lidar da melhor forma. E com isso evoluiu para que outras pessoas se interessassem para e com o assunto de como ele é hoje e como era no passado. A intenção nas redes sociais é ajudar os que têm a síndrome para que eles não tenham que passar pelo mesmo que eu passei ou não tanto nessa dificuldade. Bom, e para quem quiser manter contato, meu arroba no Instagram é o melhor contato que pode ser providenciado. O arroba é Felipe EP Ferreira. Felipe EP Ferreira. Sim, então a gente mudou de psiquiatra várias vezes. E aí, nessa que eu tô atualmente, foi quem me ajudou a descobrir o diagnóstico clínico. Eu fui lá, eu agindo naturalmente com os tics. Ela falou, o seu filho tem síndrome de Tourette. Então, dali em diante, com 12 anos, eu fui diagnosticado com a Tourette. Eu vejo muito a questão desses tics, que no caso são de Leira, os tics do de Leira, eles são muito mais vocais. O que na minha percepção, sabendo lidar, aquilo pode sim aquilo pode sim ser levado para o humor, mas de forma leve, fazendo com que as pessoas conheçam. Uma coisa que eu vejo que tem defeito aí é que as pessoas com o Dileira viralizando, com as pessoas que xingam viralizando na internet, elas, elas vão falar que a Tourette é aquilo, é falar o que quiser, coisas inapropriadas. Então, assim, eu sou, não minto, eu gosto do Dileira, eu considero ele pela história de vida que ele teve,
É, é bem bonita e até pela forma como ele lida hoje. Então, tem algumas características que eu super apoio. Só que a Tourette não é só isso, né? Tourette tem tiques e motores e contrações muito fortes que podem machucar e causar dor no indivíduo. Então, em parte, sim, sou um grande fã do Dileira, mas acho que tem que ser divulgado da melhor forma e é por isso que eu estou nas redes sociais. Não é fácil. Eu tomei essa decisão porque assim, eu sempre quis estar na internet. Eu fiz computação e hoje eu faço marketing justamente para ser o rosto de alguma coisa. Não vou mentir que não é difícil, é muito. Noite sem dormir, vendo meus pais chorarem, me levando em médico, tomando um monte de medicamentos. Tem um lado ruim, mas cabe a mim, cabe aos portadores, olharem da melhor forma. E foi isso que eu quis. Quis melhorar primeiro a mim, fazer, não, isso é uma coisa boa. E eu consumo milhões, milhares de pessoas, então eu fico arrepiado de verdade, sabe, quando eu falo, porque é uma coisa que para mim sempre foi um mundo fechado e esse problema virou uma característica de trabalho. Então, é bom, é bom. Tem, tem, tem duas coisas. Eu tenho esse tique de. É só falar dele que ele aparece. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse tique de gagueira que não é uma gagueira. É um tique de ansiedade de querer atropelar a frase. Então, um gatilho que eu tenho hoje por exemplo, por exemplo, eu tá falando uma frase e nesse momento que eu tô ansioso, alguém interrompe. Aqui acontece muito isso, dentro e fora de casa. Então, aí cada vez que a pessoa fala no meio do quando eu tô falando, eu fico mais gago. Mas juntamente, outro ponto, esse é um ponto que é terrível, mas tem o ponto do que sempre teve assim as perguntas incisivas das pessoas. Algumas perguntas que eu costumo dizer que fazem parte, mas que doem. Então, por exemplo, tá tendo soluço, você tá bem, precisa de ajuda. Às vezes, no momento da vergonha, a gente acaba sentindo, não sabendo o que dizer que é Tourette. Então, falou, às vezes a pessoa chega e pergunta, nossa, mas está tudo bem? Você está com soluço? Eita, tomou choque? Então, perguntas incisivas, no geral, gerando desconforto. Não como, assim, você tem tique quando dorme? Normal, se interessar. Mas isso é uma coisa que o ser humano, ele não sabendo, ele não vai saber como perguntar. Então, automaticamente, eu digo isso é na boa intenção, porque o ser humano ele é ignorante a ponto daquilo que ele não sabe. Então, as perguntas podem ser normal para ele, mas para um portador pode gerar mais desconforto. Tem a questão de, lá atrás, as pessoas na escola imitavam os tics. Então, fazendo, não sabia o que tinha, então, algumas pessoas imitavam contração. E às vezes eu contraí o corpo para baixo, a barriga, o corpo inteiro. Hoje, hoje eu tenho essa contração para cima que gera gagueira. Aí as pessoas às vezes falam, mas não precisa. Eu vou falar em outras palavras para não ficar tão gago. Eu, eu acho que elas diminuem falando, colocando no lugar de dó, sabe? Não que aconteça com frequência, mas às vezes, por não saber, acaba caindo nesse lugar. E tem a questão de imitar o tique, que muitos que chegam para mim que tem Tourette falam, putz, cara, mas não tem igual, eu faço o tique, não tenho controle, e meu amigo da escola, do trabalho, tira sarro. Eu costumo falar que rir de é uma coisa diferente de rir com. Então, eu quero que riem comigo do tique, o negócio fica leve pra gente, para eu ter menos tique, para gerar uma descontração. Agora, quando a gente está desconfortável, cara, isso é muito chato, é bem complicado. Eu tenho gatilho de gagueira, porém, na época, na época da escola, eu tinha muito disso, de não ter
compreendimento, a compreensão, perdão, da pessoa diante aos tiques. Hoje em dia, como adulto, até mesmo na faculdade, no caso eu já sou formado, eu tive, pouquíssimos casos, na verdade, nenhum que fosse impactante na cara da maldade. Quer dizer, eu tenho muita questão, quem é portador vai entender, que quando a gente está num lugar, a gente sempre fica se sentindo como um maluco, porque as pessoas ficam olhando e a gente fica tipo assim, ó, e aí fica aí fica um clima ruim, e imagina ainda a pessoa ter tique de careta. Eu fico fazendo assim toda hora, quando eu tô ansioso. E esse tique, a pessoa vê e não sabe que é Tourette. Entendeu? Então, ali numa sala de aula, na faculdade, quando é adulto, para mim é a maior dificuldade. Então, era, né, na faculdade. Na maldade, teria mais na época da escola. Como você vira adulto, a gente consegue lidar bem melhor com isso. Tem duas situações que já aconteceram que eu lembro de bate-pronto que falou. Constrangeu. Mas foi engraçado e vindo assim, pô, não acredito que aconteceu comigo. Que foi. Eu fui num shopping junto a amigos, tudo. E a gente, a gente entrou numa, a gente entrou numa loja e tava muito silêncio. E aí eu tendo muita contração, eu acabei. Como posso dizer isso de uma forma leve? Eu acabei tendo uma flatulência ali, eu contraindo o intestino, e tava um silêncio, assim, maldoso, um silêncio sobrenatural. Eu fazendo barulho, eu pensei, ninguém vai perceber. Aí eu contraí, saiu. Aí o pessoal olhou, eu não sei se olhava para o chão ou se olhava para o céu. Mas aí eu percebi que o pessoal tinha escutado, aí veio a risadinha, né? Aí ficou a risadinha no ar, eu falei: "Puta, cara". Outra outra foi quando eu estava na escola. Mas mas na escola, até por ser muito de manhã, eu acabava ficando muito cansado. E aí eu lembro que eu fui receber uma prova de uma professora, acho que eu estava no ensino médio. E aí quando eu recebi, eu lembro que eu tinha tirado uma nota péssima. Aí eu só na época, meus tiques eram muito mais aparentes no vocal, por gritar, tudo. Eu acabei soltando um vai se fuder, filho da puta, sabe? Tipo, muito rápido, e eu acabei xingando. A professora olhou e falou: deixa quieto, ele tem Tourette, né? Não precisa, não vou nem ligar. Mas aí nosso pessoal esculachou, o pessoal riu. Isso eu nem lembrava tanto. Quem me falou foi um amigo que veio aqui em casa e falou: lembra no dia que você xingou a professora? Eu falei: mas eu não tenho controle, mas tem. Eu tinha, cara, eu xingava, eu gritava, tanto que minha voz ainda é um pouco rouca. Então, eu tinha muito tique vocal. Hoje é só essa gagueira aqui. Então, geralmente, os tiques, os tiques, eles não perduram tanto tempo. Os tiques, eles duram, principalmente na adolescência, eles ficam mudando a cada 3 meses, um mês. Eles costumam mudar de acordo com o tempo. E depende se o portador pega, de alguma coisa que aconteceu. Então, eu tive muito tique de contração muscular no pé, na mão e no ombro. Tanto que eu cheguei a deslocar a escápula. Aqui eu não tinha movimento. E era a contração. Os tiques, eles mudam com o tempo, só que eu tô com esse de gagueira, sem brincadeira, vai fazer uns 3 anos, desde 2021. Tenho esse e o de olhar pra cima e fazer. E mais mudou já. Teve época que eu gritava sem controle, contraía a mão. Não sei se vai dar pra ouvir, mas, ó, toda vez que eu faço aqui, fica, porque eu ficava assim, ó. Eu tenho uma foto com tela na mão, eu era bem novinho, eu posso até te mandar depois, mas eu ficava assim, ó. Aí eu tive que colocar tala, tudo, mas eles mudam. Então, não é que eu tenho isso de entortar a mão, que ele vai ficar para sempre. Pode ser que um dia com, sei lá,
25, 30 anos, a gagueira suma também, se Deus quiser, mas é uma coisa que muda, principalmente na adolescência. O tique, ele não dura para sempre, na minha visão. Olha, eu vi que tem hoje em dia, e já há algum tempo, a questão da. Então, eu vi que, eu vi que tem algum tempo, não é de hoje, assim, desde antes da pandemia, a questão da cirurgia para implementação de eletrodos no cérebro para que a gente tenha controle dos impulsos e movimentos. Então, existem métodos até hoje que fazem com que o paciente ele que fazem com que o paciente ele não tenha tantos tics ou não tenha nenhum. Desde a desde a desde a terapia cognitiva comportamental com psicólogos, passagem com psiquiatras, meditação e outros que podem ajudar. Agora, mesmo com tudo isso, a gente ainda não sabe, pelo menos, até a questão do canabidiol tem ajudado muitos pacientes, o CBD e o THC tem ajudado. No caso, eu não estou tomando hoje, pretendo voltar, porque eu estava tomando com muitos remédios, mas a gente não tem uma coisa concreta que vai falar, pô, isso vai curar a Tourette. A gente, a gente tem coisas que vão amenizar, assim, amenizar e muito a questão da síndrome, como lidar, é, tendo menos tics, enfim, entre outros casos que conseguiriam diminuir significativamente a questão dos tics. No caso, eu tô com meus pais até achando formas da gagueira, porque sempre que eu fico ansioso, eu acabo ficando muito gago. Mas não é muito certo ainda a questão da cura, né? A gente não tem algo comprovado que isso vai curar. Tem estudos, claro, e é incerto. Na minha visão, a gente não tem uma concepção de cura. É bem difícil lidar com tics em lugares que exigem extremo silêncio. Porque a gente, pelo menos eu, com o Tourette, quanto mais silêncio tem que fazer, mais tique a gente vai ter. Porque senão você já pode ter, ficar quieto. O corpo já entende. Eu não, meu amigo. Você vai fazer tique, porque aqui você tem que ficar quieto. Você vai ficar mais ansioso. Tem mais adrenalina, você vai fazer mais tique. Na minha visão, não é bem assim, mas a banda toca assim. Então, eu tenho um pouco. Eu tenho. Caraca, foi mal. Eu tenho a questão de conseguir segurar em lugares públicos, como elevador, biblioteca, cinema. Eu amo ir no cinema. Eu consigo segurar. Tem dia que tem. Se tá mais leve, mais fraco, eu seguro. Quer dizer, às vezes distorce o movimento, então a gagueira num lugar de silêncio não vai acontecer porque eu não tô falando. Então, às vezes, vira uma tosse, ficar. E aí o pessoal pode achar que é uma simples tosse, mas eu tô aliviando ali a sensação do tique. E em silêncio, eu tenho dois tiques que me incomodam, que é a questão da careta. Falando, eu não tenho muito, mas se eu tô com uma pessoa quieta, eu vou ficar fazendo careta e olhando pra ela. Aí eu fico, tipo, movimento rápido, porque se eu olhar pra ela, careta, fudeu, tá? Pra falar um português, claro. A gente tem essa questão de conseguir controlar. Eu posso até depois falar como funciona. É tipo uma barreira jogando água. E aí, essa barreira, toda vez que faz um tique, ela abre. E toda vez que a gente segura, vai jogando água aqui. E aí, até que uma hora que. Até uma hora que a barreira não aguenta tanta água vindo para esse lado, ela explode. Então é isso. Quanto mais a gente segura, mais forte o xixi que fica depois. Então tem meios de conciliar ali, né? Então, fazer com que fique outra coisa ou amenizar. Mas é bem difícil, tá? Em momentos de silêncio. É porque.
É porque me fazem essa pergunta e falam que é incisiva, né? Porque o pessoal quer saber como é no relacionamento. Aí eu acabei achando que assim, isso é parecido em público, mas eu pensei que fosse isso. Assim, não incomoda em nada, tá? E no relacionamento, pra mim, eu tinha que estar ligado na ansiedade, até melhora. Quando eu tô com. Eu sou hétero, no caso, eu converso com outras garotas. E quando eu tô no encontro, eu acho que some muito. Porque ainda não tô pensando em nada, eu tô relaxado. Quanto mais relaxado eu fico, melhor e mais controle eu tenho dos tiques. Pausa de respirar, tá junto ali, a pressão do primeiro encontro tem? Tem. Mas ali, eu não sei por que motivos eu fico relaxado e não tem nenhum. Então, é uma coisa que eu falo abertamente, né? Porque tanto com ou sem torrete, dá na mesma. Olha, ótima pergunta. Assim, eu tenho problemas com torrete que gira em torno disso. Tanto que fala, caramba, tanto que falando, tanto que falando abertamente aqui, eu não pretendo ter filhos, mas posso mudar no futuro. O que eu faria de, o que eu faria de igual? Assim, o método, os, os métodos de ajudar, correr atrás, sempre estar do lado, fazer da melhor forma para que eu fique bem, mesmo não conseguindo entender. Então, ali tem aquele apoio 100% dos meus pais. Até porque foram eles que descobriram, né? Então, eu agradeço e devo tudo a eles para lidar e fazer o que eu faço hoje. Se não fosse eles em 2014, eu talvez não falaria. Descobri a síndrome em 2014, não, talvez não falaria disso tão bem nas redes sociais e com as pessoas. Então, graças a isso. Então, eu sou super grato por tudo o apoio que eles dão. O que eu, o que eu faria de diferente seria eu faria diferente a questão de entender o ao todo, a forma de tratar desde a adolescência, com a experiência de ser um pai com Tourette, vamos dizer assim, eu entender no lugar de uma mãe de uma Tourette, um pai que não tem Tourette, o porquê meu filho está fazendo aquilo. O, é, será, será que é por maldade? Ou será que é um impulso que ele está fazendo e veio na cabeça? Por exemplo, bater na mesa. Sempre que eu bato algum dedinho, eu desconto na coisa. Aflição de roupa, então eu acabo mordendo. Então, são atitudes que, vendo de um filho, são estranhas. São atitudes que geram desconforto. Como pai de um filho com Tourette, eu ia buscar entender, não que eles não entendam, tá? Mas eu ia saber lidar com certeza da forma que tem que ser, com apoio e com, nossa, até canseira, com apoio e com o conselho, para que ele consiga viver da melhor forma. Eu, se eu tivesse um filho com Tourette, queria que ele falasse que tem Tourette desde os 5 anos de idade, tá? Mas, e meus pais me apoiaram muito nisso também. Meu pai falava, quando alguém falar que você tem, o que que é isso que está fazendo, ele fala, olha o tique, ele fala tique-tique, né, como se fosse uma coisa para falar que eu tenho Tourette. Isso, eu, quando adolescente, não entendi. Eu não tinha coragem de falar que eu tinha Tourette ali no meio. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. Só que, como eu disse, não é culpa deles, uma coisa que a gente nunca viu na vida e está aprendendo a cada dia. Mas eu mudaria essas duas coisas. Do bom, levar o ensinamento e o cuidado que eles tiveram comigo. E do lado ruim, é entender mais o porquê de certas coisas acontecem. Eu naturalmente, até porque agora eu estou saindo, eu não sei se estou em crise, se estou bem, se estou mal,
Esses últimos dias eu tô bem ansioso. E eu sou um cara que adora falar sobre isso. Adoro falar da minha vida, adoro falar de coisas que eu gosto, então eu acabo, mesmo com gagueira, eu quero ir até o final. Meu sonho é trabalhar na Casa TV, ó. Se vocês estão precisando de alguém com Tourette, chama. Eu não sou engraçado, mas às vezes eu sou engraçado até. Depende, tá? O que mais me emociona no papel de estar nas redes sociais é a frase de levar um conteúdo sobre Tourette de forma leve e humorística. Porque eu ajudei muitas pessoas, portadores, pais e mães, a lidarem de certa forma para seguir o melhor caminho. E além disso, o que mais me deixa contente é conhecer. As pessoas estão conhecendo a Tourette de forma leve. Antes eu não deixava que tinha Tourette. Eu falava, transmito uma característica de forma leve. Transmito conteúdo de forma leve. E eu não falava. Hoje, as pessoas olham para o meu conteúdo e não ficam, ai, tadinho. Não, elas entendem, fazem perguntas. Então, aquela forma de espalhar conhecimento no humor, no entretenimento, não tem preço. É a melhor coisa. Se eu puder, e se eu pudesse seguir isso como trabalho, seguiria todo dia fazendo conteúdo sobre, aprendendo mais, ensinando mais, conhecendo mais do assunto e ser uma pessoa melhor, para conseguisse ser uma pessoa alegre. Eu não sou totalmente positivo, mas esse trabalho me deixa cada dia vez mais positivo. É maravilhoso. Aliás, eu agradeço por estar aqui. Essa, eu agradeço por estar aqui. Essa foi a primeira conversa, né, para o YouTube. Então, para mim, o tamanho, a imensidão disso é muito grande pro reconhecimento, sabe? Então, para mim, é eu realizando um sonho e fazendo do problema uma causa. Agradeço de verdade, José, por ter esse tempo para ouvir histórias. Ninguém é perfeito, estou aprendendo a melhorar cada vez mais. Desejo tudo de bom para você também e pode contar comigo para qualquer coisa sobre o assunto. Se precisar de, de uma entrevista, qualquer evento, pode me chamar. E se você quiser, eu te ajudo a saber mais. E também no canal e em qualquer lugar. Última chamada para quem quiser seguir nas redes sociais, colocar depois Felipe EP Ferreira. Tudo junto, Felipe com dois Es, P Ferreira.